Então, vamos continuar falando da Revolução Francesa. Agora, o nosso objetivo é explanar as fases da Revolução Francesa, tá? Nós vamos dividir as fases da Revolução Francesa em 3 partes. A primeira fase da Revolução Francesa é essa, conhecida como monarquia constitucional. A segunda fase nós vamos conhecer como período da Convenção Nacional e a terceira fase como Diretório Nacional, tá? Cada uma cuidando do seu quadrado aí, dos seus dizeres e dos seus afazeres. Fato é, gente, que quando começa a Revolução Francesa, Áustria, Prússia, a própria Inglaterra, a própria Rússia não ficam felizes com o andamento das coisas que estão acontecendo na França. Por quê? Porque a Revolução Francesa, vocês vão ver que logo no começo dela, ela dá uma proporção gigantesca para a sociedade buscar o que ela precisa. E aí os países que estão às suas adjacências ali, que eram países também atrasados, principalmente os russos, né? Eles começam a ver com maus olhos a Revolução Francesa. Tanto é verdade que eles vão incansavelmente, enquanto a França está fazendo a Revolução, tentar invadir a França. Então, ao mesmo tempo que a França luta internamente numa guerra civil, a França tem que defender as suas fronteiras. Isso é interessante. Por que isso é interessante? Porque nós vamos fazer uma ligação agora com a Segunda Guerra Mundial. O Hitler, um dos primeiros lugares que ele invade, né, na Segunda Guerra Mundial é a França. E ele comemora isso com uma felicidade, porque a França era um lugar difícil de invadir. Outras nações tentaram invadir a França e não conseguiram. Inclusive, um dos principais episódios também da Segunda Guerra Mundial é o dia D. É o dia que eles vão desembarcar na Normandia para restaurar a ordem na França. O exército americano, o exército russo, né? Enfim, é um lugar diferente a França. Ela lutava muito, né? Lutava internamente, lutava externamente. Então, os franceses começam aí com a monarquia constitucional. Qual que é o primeiro ato, Anderson? Bom, para a gente estabelecer a monarquia constitucional, a primeira coisa que aconteceu aqui, primeiro item que a gente vai lembrar aqui, sempre, é a convocação dos Estados Gerais. Convocação dos Estados Gerais. O que é isso, Anderson? É você convocar o parlamento, tá? É como se você estivesse fazendo a convocação do parlamento. Quando você convoca os Estados Gerais, normalmente você tem como objetivo propor aos Estados Nacionais ou aos Estados Gerais a mudança ou algumas mudanças frente ao que eles entendem como normal. Quem convoca os Estados Gerais é o Luís XVI, né, o rei francês. E aí, quando se convoca os Estados Gerais, a primeira coisa que ia se definir era a lógica do aumento dos impostos, né? Eles tinham essa prática e eles tinham que chamar os estados para definir se ia haver ou não o aumento de impostos. E aí isso atacava e infligia diretamente o terceiro estado. Antes disso, é sabido por nós, dentro da historiografia, que antes de convocar os estados nacionais, o próprio Luís XVI, junto com a nobreza, eles haviam se encontrado numa assembleia que ficou conhecida de Assembleia dos Estados Notáveis. A Assembleia dos Estados Notáveis só foram o primeiro e o segundo estado. Essa Assembleia dos Estados Notáveis, inclusive, trouxe uma decisão bem interessante. Qual decisão, professor? É nessa Assembleia dos Estados Notáveis que o primeiro e o segundo estado resolvem colocar, quando chamar a Assembleia dos Estados Gerais, que a votação não vai ser no parlamento, vai ser por estado. Então, se nós temos 3 estados, cada estado vota uma vez apenas. Em outras palavras, os estados nacionais estavam tentando garantir, talvez de uma forma democrática, a vitória deles sobre o terceiro estado, na eleição geral aqui. O que não vai acontecer, né? Porque o terceiro estado, logo que fica sabendo das ideias do rei em fomentar a distribuição dos estados gerais aqui e aumentar impostos, o terceiro estado se rebela. O terceiro estado toma para si a sala de jogos, chamada Sala de Jogos da Pela, e lá eles ficam e falam o seguinte: nós só vamos sair daqui depois da nova Constituição Francesa. Bom, esse é o primeiro evento. Logo após a convocação dos Estados Gerais, nós vamos ter automaticamente um desacordo no sistema de votação. Desacordo no sistema de votação. Ou seja, o terceiro estado não quer votar por estado. Desacordo no sistema de votação. Para vocês terem uma ideia, se a gente fosse pegar o parlamento como um todo, no terceiro estado tinha uma média de 600 parlamentares. Então eles davam conta de fazer uma revolução, né? Esse desacordo gera
ou leva o terceiro Estado a declarar a Assembleia Nacional Constituinte. Ou seja, um novo processo de elaboração da nova Constituição francesa. Quem faz isso? O terceiro Estado, tá? E aí, gente, quando o terceiro Estado faz isso, nós vamos ter um segundo ponto ali, ó. Primeira setinha, segunda setinha. Qual que é esse ponto? A reação do povo. A reação do povo lá dos sans-culottes, eles vão fazer o que ficou conhecido na história como a queda de Bastilha, ou da Bastilha. Bastilha era uma prisão francesa que era vista como centro de todos aqueles que temiam o rei. Todo mundo que falava mal do rei ia para Bastilha. Ou seja, era onde configurava o poder absoluto do rei. E aí, se você derruba Bastilha, você derruba, teoricamente, o centro do poder absoluto. Então você tem aqui, ó, leia-se, queda do centro do absolutismo francês. E tem mais uma coisa aqui importante. Você derruba o absolutismo francês e, além disso, você arma a população. Por quê? Bastilha era um lugar que guardava muita arma, muita munição. Então, de certa forma, aqui ó, você intensifica a revolução social. Bom, e aí é problemático, né? Podem copiar. Se você intensifica a revolução social, necessariamente você tem problemas aí para serem resolvidos. Por quê? Bom, se eu tomei a Bastilha, com a queda da Bastilha, automaticamente o rei está preso no Congresso, não vai poder fazer muita coisa. O que acontece a partir daqui? Você coloca em funcionamento a nova Constituição. A nova Constituição, ela é uma Constituição liberal. Ela propõe a monarquia constitucional. O que significa isso, Anderson? Significa que nós teremos aqui o rei, mas do outro lado nós teremos o contrapeso, que é o parlamento. Teoricamente, a nova Constituição faz isso. É aqui, ó, nessa elaboração da nova Constituição, que já se estabelece uma divisão político-partidária interessante dentro do Congresso francês. De um lado, os apoiadores do rei, ou aqueles que ficarão com o rei, ou seja, os girondinos, que é a parte burocrática da Revolução, que é aqueles mais poderosos, burguesia. Os girondinos vão apoiar o rei na monarquia constitucional. E como adversários, como oposição, vai ficar a montanha, que nós vamos conhecer ela popularmente como jacobinos, que é a ala mais radical. Os jacobinos serão a oposição da monarquia constitucional. Então nós temos aqui, ó, os jacobinos como oposição da monarquia constitucional. A partir daí, você tem outra discussão acontecendo na França. Como você tem também a elaboração de uma nova Constituição, é aqui que começa a discussão sobre os direitos do homem. É aqui que nasce a Declaração dos Direitos do Homem, que é a mesma carta que vai ser utilizada lá na frente pela ONU para criar a Declaração Universal dos Direitos do Homem. A Declaração dos Direitos do Homem coloca dentro da Carta Francesa, a partir de agora, que todo homem tem direito à vida, à liberdade e à propriedade. Lembrem-se que o igualité não é igualdade financeira, é igualdade perante a lei. Ninguém vai ser julgado diferente porque é nobre ou porque é pobre. Não, é igualdade. Todos terão condições de comer, de permanecer vivos. É isso que a Declaração dos Direitos do Homem está falando. Todo ser humano é ser humano, né? Não entra aqui os pormenores da Declaração dos Direitos do Homem da atualidade. Entra aqui, todo homem deve ser respeitado, essas coisas, tá? E assim a gente entra numa nova fase da França, que é essa França revolucionária.
Essa França que vai ter uma nova lógica de motivação, que é a monarquia constitucional. Só que aí, o rei, gente, ele não vai ficar feliz. O Luís XVI, ele olha assim e fala, não, gente, eu não posso perder o meu Estado. Como assim? Eles estão tirando todo o meu poder. Ah, não. Ele não fica feliz. E aí o Luís XVI resolve. O Luís XVI resolve o quê? Está insatisfeito. Dentro da sua insatisfação, o que ele resolve fazer? Ele resolve trair a França. Ele vai chamar, né? Ele vai tentar restabelecer a monarquia absolutista. Junto com a Áustria. Tipo assim, ele está tramando com a Áustria a invasão da França. O Luís XVI será descoberto e preso. Por que ele vai ser descoberto e preso? Preso por traição. Beleza? Traiu a França. Então Luís XVI vai ser descoberto e preso. Aí começa uma nova discussão dentro do parlamento francês. E aí no parlamento francês engrossa o caldo entre girondinos e jacobinos. Esse engrossar o caldo dos girondinos e jacobinos é tema da nossa próxima aula. Beleza? Fiquem firmes.